Atenção, atenção! Alerta máximo agora. Uma notícia absurdamente grave acabou de acontecer e ser confirmada neste exato minuto, e o mundo pode não ser o mesmo daqui a poucas horas. Pare tudo, não pisque e não avance o vídeo, porque o que está vindo agora é tóxico, explosivo e Notícia de última hora foi confirmada. Algo muito grande acabou de acontecer, e você vai ver todos os detalhes. Vamos para o vídeo. assustador demais para ser ignorado. Uma nova informação de hoje, recém-saída dos bastidores internacionais, acaba de surgir sobre a delação de Nicolás Maduro. E ela é tão pesada, tão comprometedora, que deixou o Planalto em estado de pânico absoluto. Fontes falam em desespero, correria, telefones tocando sem parar e reuniões fechadas às pressas. O motivo? O nome de Lula, isso mesmo, Luiz Inácio Lula da Silva, teria surgido de forma indireta em novos desdobramentos da delação, e isso caiu como uma bomba nuclear política em Brasília. Não é boato, não é especulação antiga, é agora, neste minuto. E o silêncio do governo só faz o pânico crescer. Preste atenção, os Estados Unidos entraram em cena com força total. Estados Unidos acabam de emitir um alerta direto ao Brasil, não é nota diplomática comum, não é comunicado protocolar, é um recado duro, com tom de ameaça velada, avisando que qualquer movimento fora da linha pode gerar consequências internacionais imediatas. Traduzindo, o Brasil está sendo observado, monitorado e pressionado. E a situação saiu completamente do controle. Tem um vídeo, vou mostrar para você. O Alan dos Santos acaba de trazer uma revelação bombástica que vai deixar você de queixo caído. Informações de bastidores indicam que Brasil e Irã passaram a articular uma reação após a captura de Maduro. Sim, você ouviu direito. Conversas paralelas, alinhamentos discretos, estratégias que não estão passando pelo eixo tradicional Estados Unidos-Europa. E, meus irmãos, isso é extremamente grave, isso muda o jogo e coloca o Brasil num tabuleiro de guerra geopolítica que nunca deveria estar jogando. E como se não bastasse, a Rússia explodiu. Após a ação dos Estados Unidos contra um navio ligado a interesses russos, Moscou entrou em modo de retaliação total. Bastidores falam em reuniões de emergência, discursos inflamados e ameaça de resposta assimétrica. Quando a Rússia usa essa palavra, o mundo treme. Entenda a gravidade do momento. Delação do Maduro, Lula entra na zona de risco político, Estados Unidos pressionando o Brasil, Brasil se aproximando do Irã, Rússia reagindo com fúria e o tabuleiro global começando a rachar. É uma sequência de dominó, é o efeito dominó neste momento, né? Uma sequência de dominós caindo. Os próximos minutos são decisivos. O Brasil arrastado agora para o olho do furacão global. Eu vou mostrar aqui algo muito, mas muito sério. Olha só, Alan dos Santos na sua tela vai trazer agora uma informação. Você que está acompanhando aqui o nosso vídeo, quero pedir para você deixar aquele like abençoado, porque quando você deixa o seu like, você apoia o nosso canal. E apoiando o nosso canal, Deus também te abençoa, porque o nosso canal tem compromisso com Deus, compromisso com o povo e compromisso com a verdade. Então, patriota, vamos lá, preste atenção nesta matéria agora na sua frente. Ou seja, eles discutem signos. Quando, na verdade, o que deve ser discutido é a referência. Então, olha os termos que você utilizou aí no início. Não você, né? Você descreveu, você reportou utilizados por esses psicopatas. Como é que são as palavrinhas aí? Combater o multilateralismo. Vamos lá. Disse que a ação militar americana é uma clara violação da Carta da ONU e que eles vão estreitar a cooperação e coordenação por meio de fóruns internacionais
para combater o Isso, unilateralismo, combater o unilateralismo. defender o direito internacional Direito e os internacional. A política muda o tempo todo, e muitas decisões importantes acontecem longe dos holofotes. Entender o contexto por trás dos fatos é essencial para acompanhar o que realmente está em jogo. Veja agora a próxima notícia. princípios presentes na Carta da ONU. Então vamos pegar o tal do unilateralismo, tá? E o que eles falam ali de respeitar as cartas da ONU. Né? Eu preciso explicar para quem não é da nossa audiência que a ONU, por exemplo, acha ok tudo o que acontece na Coreia do Norte. Não condena. Vocês lembram quem é que estava no Conselho de Segurança da ONU? Os membros mudam, né? Mas no Conselho de Direitos Humanos da ONU, estava lá, numa época estava Cuba, China. Não Não sei sei se mudou, porque toda hora eles ficam mudando, né? Alguns são permanentes, outros ficam mudando. Então, aí, o que o professor Olavo ensinou para nós brasileiros, em língua portuguesa, algo que nem os americanos têm, com a finesse do Olavo, né? Quando a gente defende a palavra democracia, o Barroso usa a mesma palavra, certo? Ele usa democracia. E aí, se você for avaliar o signo, né? É signo, significado e referente. Então, se você for pensar, pô, mas eu estou defendendo a democracia, mas o Barroso também falou que está defendendo a democracia. Se a gente ficar nesse embate, a gente vai esquecer o que o Barroso, o Moraes, o Lula, o Irã, o que eles defendem como democracia e o que nós defendemos como democracia. Então a palavra ela não é a mesma. Se escreve igual, né, se pronuncia da mesma maneira, mas aqui é manga fruta e manga de camisa. São duas coisas abissalmente distintas, inclusive contraditórias. E aí o nome disso é equívoco. E o que eles chamam de unilateralismo é exatamente o que eles fazem. Eles é que querem um mundo unilateral. Se não for do jeito deles, não pode existir. Então o Brasil, sério, né, que são vocês que estão nos assistindo, mas o Brasil, sério, que ocupa cargo importante, cargos que bem categorizado pelo professor Olavo de Carvalho como a classe falante, é o jornalista da sua cidade, o radialista, o advogado de maior relevância da sua cidade pequenininha, ou os advogados de maiores relevâncias com maior relevância dentro da sua cidade grande, é o sindicato do não sei quê, enfim, a classe falante é aqueles que quando abrem a boca para falar, eles têm uma multidão para escutá-los, né? Inclusive os tais influenciadores também são, de alguma maneira, classe falante no país. Porque você, em casa, com seu vizinho, não é uma classe falante, porque você, ao falar, você vai alcançar a sua família, seus amigos, seu colega de trabalho e algumas pessoas que te seguem ali na internet. Mas quando você está em algum grau de relevância, a sua voz é ampliada. Essas pessoas são consideradas, então, a classe falante dentro de um país. Hoje, a classe falante brasileira trata esta falsidade conceitual com seriedade. Essa falsidade... Saiu notinha da CFM, acabou de sair, depois eu leio. Não, pode ir. Não, quer concluir? Não, porque é urgente não tratar com seriedade farsantes, filhos de uma P, tá? Esses canalhas, eles não podem ser tratados como pessoas sérias só porque eles estão numa porcaria de um cargo burocrático. A gente tem que voltar, o Brasil precisa ter, e isso é uma das coisas que eu mais desejo com a timeline, é popularizar o normal. Popularizar o real. O real e o normal precisa voltar a ser hegemônico. Nós não podemos mais ficar com filtro de Instagram na hora de falar as coisas. O Bolsonaro foi eleito porque ele removeu os filtros e falou: criminoso tem que ser chamado de criminoso, ladrão tem que ser chamado de ladrão, corrupto tem que ser chamado de corrupto. Não tem que ficar assim, fulano talvez esteja ligado a algum esquema, talvez uma ova.
Todo mundo sabe que a Janja é uma vagabunda. Quem falou isso foi o filho do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um vagabundo. Todo mundo sabe que o Lula é ladrão. Todo mundo sabe que o Lula é o chefe do Foro de São Paulo, que passa pano para as Farc, que passa pano para todo tipo de organização criminosa, PCC, Comando Vermelho, ADA, a lista é grande. O Hamas, Hezbollah. Hamas, Hezbollah. Irã não estava de papinho no telefone? Então, assim, chega de tratar essa gente com pompa e circunstância, porque esses merda estão usando uma faixa de presidente, que sabe lá Deus como é que colocou no peito dele. Nós precisamos parar de tratar essa gente como pessoas normais. São psicopatas, em muitos casos assassinos, em muitos casos chefes de organização criminosa, que precisam ser tratados como tal. E o Alan falou um negócio que eu acho sempre importante, eu sempre falo sobre isso, sobre normalidade. E todo mundo tem que entender que frequência não determina normalidade. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Alexandre de Moraes vai colecionando abusos, arbítrios e ilegalidades. Isso não quer dizer que isso seja normal, né? O Lula, agora está o Lulinha de novo, investigado com suspeitas de fraude, ligação com fraude no INSS. O volume de corrupção enorme que a gente vê, o PAC, novo PAC, falaremos daqui a pouquinho sobre isso. O fato de a gente ouvir falar dinheiro na cueca de um senador que está aí sendo liberado pela PGR, o fato de a gente falar todo dia de casos de corrupção não significa que, já que tem tanto, passa a ser normal. Então, normalidade não é determinada pela frequência, né? Isso é importante que a gente deixe claro, Alan. Desculpa, você... Não só respondeu o perfil que inimigo da agenda, ele falou assim, ela é vagabunda porque não trabalha. Aí a gente tem que perguntar pro filho do Lula, né, se ele chegou a comprar os serviços dela. Eu não sei porquê. Eu suspeito que o filho do Lula chamou a Janja de puta. Inclusive tem as mensagens, né? O print das mensagens, se não me engano, de WhatsApp, né? Tenho certeza que não foi por causa de indignação. Eu acho que ele estava descrevendo uma atividade profissional. E o termo vagabundo já passou do que não trabalha, né? O vagabundo é aquele criminoso, que está de vagabundagem, não quer nada, ainda pratica crimes. Entrando nesse assunto, o espectador, qualquer leitor que está ambientado com as notícias, só de vir a notícia que o Brasil está com o Irã a favor do Estado venezuelano, o Irã, quem é que não sabe no mundo, que é uma ditadura atroz, que abusa de todos os direitos, garantias, persegue, encarcera, mata opositores. São esses os aliados do Lula. E qual é a história que se coloca, né? Como nós sabemos, eles gostam do termo democracia, mas desvirtuam a democracia sob o fundamento que estão protegendo a democracia. E assim vão se tornando um regime autoritário. A defesa do Estado venezuelano tem sido colocado em âmbito mundial, está nesse circuito com Lula, o PT, o Brasil do Lula, o Irã, a Rússia, a China, é que os Estados Unidos está invadindo a soberania da Venezuela. E o que é soberania? Então, nos termos normais, para você ter um Estado que governa um país, você tem que, isso em ciência política, você tem que ter território e uma população. E soberania são os 3 pontos de um Estado. População, território e a soberania como um governo independente. Se você tem uma Constituição, um Estado independente, um país independente, ele é feito ali como se fosse um grande contrato para dar segurança e proteção daquela população naquele território. Então, se as pessoas vão alegar uma defesa de soberania, onde eu quero chegar aqui para mostrar para vocês, num país como a Venezuela, que o Estado, o seu presidente e uma oligarquia que tomou conta acaba com a população, bota na miséria a população, persegue, reprime, mata. A taxa de desnutrição das crianças venezuelanas é em alto grau, de 75%. Um país riquíssimo em riquezas naturais está destruído por causa de um ditador
que toma o país para fazer um narcotráfico mundial e abastecer China e Rússia do seu petróleo, sem contabilização, sem infraestrutura, com genocídio, perseguição, narcoterrorismo. Vai se alegar soberania? Um presidente tem que respeitar a soberania para proteger sua população. Primeiro, para ter liberdade, dignidade da pessoa humana e democracia. Nada disso acontece na Venezuela. Então, todos esses países, inclusive o Brasil, que defendem a soberania da Venezuela, estão a favor desse autoritarismo, dessa ditadura que vai contra o povo venezuelano. E é isso que nós salientamos, que agora, com as medidas dos norte-americanos, esse viés internacional do direito, estão desrespeitando o direito internacional. Se o direito internacional não conseguiu se precaver ou impedir essa barbárie na Venezuela contra o ser humano, o direito internacional nos modos que estavam não funciona mais. Então, o norte-americano está vindo para proteger. Proteger o quê? A cultura ocidental, a família, o verdadeiro direito, nossas tradições. Eu queria abrir um parêntese, que não é do caso específico do Bolsonaro, mas aproveitar o Ramagem, nesse caso, para o pessoal poder entender o tamanho da podridão. Eu não sei se em casa vocês sabem, o Disque Denúncia do Rio de Janeiro não tem nada a ver com o governo. O Disque Denúncia é uma ONG. Eu entrevistei o criador, inclusive, quando eu era da Globo. E eu... Na boca de fumo? Porque o Disque Denúncia é um braço do narcotráfico para poder colocar terror nas pessoas que estão na favela e descobrir quem é que está enviando informações sobre o narcotraficante. Estou exagerando, Ramad? Não, pelo contrário. O Disque Denúncia foi uma atividade da sociedade civil. Não são essas ONGs aí, da sua maioria, que só estão fazendo benefício para estrangeiro ou para interesse próprio. Há ONGs, sim, infelizmente é a minoria, que fazem trabalhos espetaculares pela sociedade civil. Não é um sistema de Estado. Inclusive, pela Polícia Federal, quando eu estava trabalhando no Rio de Janeiro, a gente fez algumas colaborações com o Disque Denúncia para auxiliá-los a difundir o que eles tinham de informação. E eles liberavam? Sim, a gente fazia um contrato ali com sigilo, com credibilidade, para passar informações que são de interesse para a atribuição da Polícia Federal para atuar. Fantástico. Olha, diga, Maxão, que eu tô louco para ler essa notinha. O Conselho Federal de Medicina emitiu a nota. A turma no chat está aqui pedindo muito para que a gente disponibilize o texto que é para ser enviado por e-mail da presidência do CFM. Vamos postar lá na comunidade. Eu acho que a gente pode botar tanto na comunidade quanto, de repente, nos grupos de WhatsApp, né? Também. Chamando já a turma para entrar para os nossos grupos de... Gente, as coisas estão acontecendo aí na política e você pode deixar a sua opinião. Deixe seus comentários, sua opinião sobre tudo que está acontecendo. Inscreva-se no canal, ative o sino com todas as notificações para você receber o aviso dos próximos vídeos e fique ligado que a qualquer momento eu volto! E antes de sair, fica o alerta. O que está acontecendo agora vai impactar diretamente o futuro do país. E muita coisa ainda está sendo escondida da população. Aqui no canal, nosso compromisso é trazer informação, análise e contexto, sem maquiagem e sem medo de dizer a verdade. Se você quer continuar bem informado, não saia sem se inscrever no canal. Isso fortalece o nosso trabalho e garante que esse tipo de conteúdo continue chegando até você. Deixe o seu like, porque ele ajuda o vídeo a alcançar mais pessoas que também precisam entender o que está realmente acontecendo. E ative o sino com todas as notificações, porque as próximas atualizações podem sair a qualquer momento, e quando sair, você precisa ser um dos primeiros a saber. Compartilhe esse vídeo, comente sua opinião e fique atento. Aqui, a informação chega primeiro.